Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês aí estejam bem. Vamos aqui para mais um vídeo de um assunto assim que muitas vezes a gente sempre vê aí na internet, mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que é os tal dos relacionamentos com narcisista, aquelas pessoas que ninguém quer saber de conviver com elas, né? Porque a gente só tem a perder. Queria saber se você já se envolveu com alguém que tem esse tipo de comportamento narcisista, porque eu já, e eu sei como é difícil você entender como é o mecanismo que eles usam para poder te reter na teia deles. E como já aconteceu comigo, então eu posso falar com propriedade, e eu também vou deixar alerta para vocês de como vocês identificar. Não são todos os padrões que eles apresentam, mas aqui eu vou citar alguns padrões de uma mulher ou um homem narcisista, como é que eles agem e como você identificar isso. Agora, como você resolver esse pepino, na verdade, eu não sei falar direito sobre isso. Existem sim algumas técnicas que você pode fazer, mas geralmente as técnicas, se você vive como uma pessoa que tem esse perfil narcisista, é muito difícil. Geralmente você tem que realmente se afastar dessa pessoa, porque você psicologicamente vai ficar muito abalado e naturalmente talvez você não vai conseguir conviver com essa pessoa pro resto da sua vida. E o meu intuito aqui no canal não é falar que você tem que se separar de alguém, sim, que você tem que encontrar a sua alma gêmea, que você tem que encontrar uma pessoa maravilhosa para viver o resto dos seus dias. E se você já tem essa pessoa, que você tem que cultivar, que você tem que aprender maneiras de conquistar cada dia mais essa pessoa para que ela possa ser realmente sua e que faça valer a pena cada minuto que esteja do seu lado. Mas então vamos lá. Como eu já me envolvi com uma pessoa que tinha esse perfil, eu achei super importante a gente falar sobre esse assunto, porque principalmente hoje em dia é muito comum essas pessoas estarem desenvolvendo esse perfil. Eu não sei se isso é algo que a gente talvez tenha observado agora, que sempre já aconteceu, mas é muito comum também pessoas que já se envolveram com esse tipo de personalidade na infância, tende a se envolver na fase adulta. É como se você criasse uma dependência de ser maltratada. Essa que é a grande verdade, gente. Isso é real, mas é um assunto muito sério que você acaba sofrendo muito, e até você acordar para a vida, beber. Já se passaram anos e anos e anos, mas nunca é tarde pra gente acordar. Então vamos lá. Identificar uma pessoa narcisista num relacionamento, né, principalmente amoroso, é muito complicado, ou até mesmo no âmbito familiar. Você identificar esse perfil é algo muito complicado. E também não são todas as características que eu vou citar aqui. Se a pessoa tem todas as características que eu vou citar aqui, não significa que ela seja um narcisista. Também existem outras características que detectam se essa pessoa é uma pessoa narcisista. Mas uma coisa eu vou falar: eles são terríveis e eles conseguem te colocar no bolso e você não percebe. E coloca no bolso e fecha o zíper e você morre sufocado e não entendeu nem o porquê que tá morrendo. É bem por aí mesmo, então. Então vamos lá, gente. Identificar o narcisista em um relacionamento. Antes disso, vocês compartilhem esse vídeo. Se você identificar algumas características para a pessoa ficar atenta com quem ela tá lidando, porque isso daí ajuda muitas pessoas, entende? Você identificar é uma coisa bem desafiadora, porque eles conseguem se camuflar como camaleões em qualquer situação. Então, geralmente eles têm os comportamentos que são manipuladores, ou seja, se te manipula já fica difícil de você entender esse comportamento. São charmosos, extremamente charmosos, encantadores. No início do relacionamento, então, gente, vocês ficam encantados com essas pessoas, porque eles fazem tudo que você quer e mais um pouco, porque eles analisam por algum tempo como você reage, o que você gosta, o que você não gosta, e principalmente o seu ponto fraco. Então eles são extremamente estrategistas quando eles vão pegar uma presa, né?
que eu falo assim, que a gente se torna uma presa desses camaradas. Então vamos lá. No entanto, existem alguns sinais e padrões de comportamentos que podem ajudar a identificar uma pessoa com esses traços e devemos sempre estar atentos. E não é que tem algum desses traços a gente vai talvez encontrar em alguma pessoa, porém quando a gente começa a entender sobre esse perfil, sobre essa personalidade, a gente começa a andar tão assustado achando que tá todo mundo sendo narcisista, e muitas vezes a gente, por conviver com estes caras ou com essas caras, a gente acaba identificando algum desses comportamentos em nós mesmos, e às vezes a gente pensa, meu Deus, será que eu sou uma narcisista? E muitas vezes é porque eles te induzem a falar ou fazer coisas que você nem percebe que você está aceitando, porque eles conseguem ter esse jeitinho de te manipular. Então vamos lá. Aqui estão algumas das características comuns que uma dessas pessoas tem em um relacionamento. Autoimportância excessiva. Vocês sabem o que é isso? A palavra parece ser difícil, mas eu vou falar no nosso jeitinho que a gente consegue entender. Autoimportância excessiva. Um narcisista tende a ter uma visão inflada de si mesmo, se considerando superior aos outros e buscando constantemente elogios, admirações e reconhecimentos por suas supostas qualidades excepcionais. Exatamente, autoimportância. Eles sempre se acham superior aos outros. Tudo que ele faz, tudo que ela faz é melhor do que os outros. E eles tendem a sempre tentar tá falando sobre essas qualidades para você. Toda vez que você tiver uma conversa com uma pessoa que ela é narcisista, ela vai sempre falar dela mesma e tentar te convencer que aquilo que ela faz ou aquilo que ela tem é muito melhor e muito mais importante do que qualquer outro ser humano. E a lábia é tão grande que às vezes você fica ali assim, ouvindo e quase acreditando naquele monte de baboseira que sai, e no fundo são pessoas inseguras, são pessoas infelizes e que nada do que eles falam você tem que colocar no pé da letra, porque não é verdade. O que acontece, a grande verdade no relacionamento com um narcisista ou com uma pessoa que tem algum aspectos dessa personalidade é que ele consegue te manipular ao ponto de você acreditar, principalmente no começo do relacionamento. Uma outra coisa que é muito característica dessa persona é que a falta de empatia, ou seja, um narcisista geralmente tem dificuldade em se colocar no lugar do outro. Ele nunca vai se colocar no seu lugar, nunca vai sentir a sua dor, entendeu? É como se não estivesse acontecendo absolutamente nada. Você pode estar morrendo, que ele vai ali olhar você 1, 2, 3, né? Vezes ela vai passar ali, vai te dar uma mãozinha, mas depois você vai ficar jogado às traças, entendeu? Porque nessa personalidade você não é a última bolacha do pacote, bebê. Quando você pensar que você é a última bolacha do pacote, tem uma pilha de bolachas empiada ali. Então você tem que prestar bastante atenção nisso, só que não está a seus olhos, tá? Porque eles fazem isso, elas fazem isso às escondidas, você não consegue perceber. Eles são verdadeiros camaleões na arte de seduzir, na arte de te manipular. Então você não vai perceber. Porém, empatia zero. Tem um outro truque que eu faço com essas pessoas e que elas não percebem que estão sendo testadas por mim, é um simples bocejo. Você acredita que uma narcisista ou um narcisista não consegue ter a empatia deles? É 0,0, porque se você bocejar, automaticamente, se eu bocejar aqui, você vai bocejar aí. Porém, se você fizer isso perto de um narcisista, isso não vai acontecer. Se você estiver num lugar e você perceber que tem alguém te observando, você comece se você não tem certeza que essa pessoa está te observando, faça o seguinte teste, faça um bocejo aleatório. Ai, que sono. Automaticamente essa pessoa vai bocejar e você vai ter certeza que essa pessoa estava te observando. Mas se você fizer isso com um narcisista ou uma narcisista, não vai acontecer. Então presta bem atenção que isso aí é uma dica de ouro para vocês. Não significa que é
um decreto, mas é uma realidade que eu tenho testado no meu dia a dia. Pessoas com características, eu já vou logo testando, taco logo um bocejo para ver o que acontece. Quando não acontece nada, a minha pulga atrás da orelha fica bem grande. Então vamos lá. Um narcisista geralmente tem dificuldade em se colocar no lugar do outro, como eu já falei, demonstrando falta de empatia, insensibilidade e indiferença em relação aos sentimentos e necessidades do parceiro. Eu já tinha falado, gente, mas se escutaram de novo, tudo bem. Comportamentos manipulador, como eu também já falei. Como é? Um narcisista pode ser manipulador e controlador no relacionamento. Geralmente eles são extremamente controladores mesmo. Eles querem controlar de qualquer forma a situação. Buscando dominar a situação, minar a autoestima do parceiro e obter benefícios pessoais à custa do outro. Ou seja, se você estiver lidando com um narcisista, eles são superiores, são seres superiores, eu acho que nem são dessa terra. Então, eles sempre vão dar um jeito de colocar você abaixo, porque eles precisam que você sempre esteja abaixo, que você sempre esteja na dependência deles, porque só assim eles realmente conseguem te manipular. No entanto, se você der um pulo e der um suspiro e tentar viver, eles vão dar um jeito de te fazer dormir novamente, porque você não pode acordar no relacionamento desse, de jeito nenhum, tá, gente? Busca por validação constante, isso também é uma grande característica. Um narcisista constantemente busca validação, atenção e admiração dos outros para alimentar o seu ego e reforçar a sua autoestima, que é extremamente frágil, porque geralmente são pessoas que são insensíveis, elas não sentem, não têm um sentimento, elas fingem sentimento o tempo todo. Então, assim, mas mesmo assim, a única coisa que move elas é se sentir validada. Elas precisam sempre estar com o ego lá em cima para elas poderem se sentir validadas. E se elas não se sentirem assim, eles se sentem muito mal e tendem a ser até agressivos, entendeu? Com você, porque de qualquer forma a sua atenção tem que ser voltada para eles e você tem que servi-los incessantemente, entendeu? Padrão de relacionamento instáveis, eles não têm um padrão de relacionamento com estabilidade, são sempre estáveis, ou seja, sempre te deixam com a pulga atrás da orelha, eles nunca estão de fato com você, eles não te dão certeza, porque você tem que estar na eminência de que vai perder ele para você ter aquela necessidade de conquistá-lo, mesmo porque no início do relacionamento eles te deram o céu, então você fica sempre naquela expectativa de receber novamente um pedacinho daquele céu, mas aí eles tiram e você vive com aquela perspectiva de que você vai ganhar, porque foi aquela pessoa que você conheceu e não essa coisa que você está convivendo com ela agora no momento, entende? Então é necessário que eles façam isso. E um narcisista, ele pode apresentar padrões de relacionamento instáveis, alternando entre idealizações e depreciações do parceiro. Ou seja, uma hora te exalta, outra hora te coloca para baixo. Então, ele precisa que você fique com essa oscilação emocional, para que ele consiga te emocionar. Uma hora eu te dou o céu, outra hora eu te dou o inferno. Uma hora eu te dou o céu, outra hora eu te dou o inferno. E aí, como fica sua mente? Totalmente sem noção, não é mesmo? Imagine, sem consistência emocional ou compromisso verdadeiro. E também eles nunca assumem um compromisso de verdade. Prometem, mas eles não conseguem assumir. Porque eles estão sempre, como eu te falei, lembra que eu falei aí do pacote de biscoito? Você não é a última bolacha do pacote de biscoito de um narcisista. Tem sempre uma pia. Então você está sendo simplesmente aquele pacote do momento. Então eles não vão te dar estabilidade no relacionamento, porque a perspectiva deles é que se você não der o suprimento que eles necessitam, que é a inflação do ego, que é a necessidade de servir, eles já têm uma outra pessoa ali. Eles só não vão atrás se eles entenderem que o seu suprimento é maior do que aquele outro lá. Porque a partir do momento que essa pessoa entender, identificar os pontos fracos de uma outra pessoa, que ele entende que essa outra pessoa
pessoa suplementa ele mais do que você é descartado ou descartada. Comportamento narcisista nas redes sociais, vocês já sabem como eles se comportam nas redes sociais? Então eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, vou dizer como que é. A obsessão por autopromoção nas redes sociais pode ser um indicativo de traços narcisista em um relacionamento. Ou seja, estão sempre postando fotos lindas e maravilhosas porque eles necessitam de curtidas, eles necessitam de visualizações, eles necessitam de ser vistos, porque eles sendo vistos, eles estão sempre com uma bandeja ali rodeando eles. Porém, essas fotos, essas coisas que eles andam postando, é tudo mentira, é só para pegar mais um bobo. E eles encarnam esse personagem que eles criam mentalmente e fazem valer com palavra, porque na verdade, se você realmente não cair no primeiro golpe deles, que é aquele amor profundo que eles te dão no começo, você vai entender. Se você tiver uma inteligência emocional um pouquinho maior, você vai entender que aquilo ali é só para te pegar, só para te ganhar, e depois você vai ficar sem absolutamente nada e é tudo mentira. Então eles vão postar que eles são os bambambãs ou as bambambãs, as gostosas mesmo, e que podem te dar um mundo. E na verdade, você tem que ter muita atenção com esse. Aliás, você já ouviu aquela expressão que esmola demais o santo desconfia? Se eu fosse você, acreditaria um pouquinho nessa ai meu Deus, nessa coisa aí que as pessoas falam, porque realmente esmola demais o santo desconfia. E é exatamente isso, tá, gente? Desejo por poder e controle. Nossa, eles desejam muito isso. Isso é um desejo ardente na vida deles. Um narcisista muitas vezes busca poder, controle e domínio sobre o parceiro, usando táticas manipuladoras, jogos psicológicos e comportamentos abusivos para manter a relação em seu domínio. Então eles vão te manipular o tempo inteiro, mas olha, é uma manipulação criteriosamente arquitetada, tá? Sempre eles vão estar arquitetando uma forma de te manipular. Eles te estudam primeiro para depois eles conseguirem entender todo o seu mecanismo de defesa, de autodefesa, e ali eles vão te controlando de uma forma que você não consegue entender. Porém, você obedece. É porque eles conseguem te deixar de uma forma muito sensível, emocionalmente fragmentada, fragilizada, destruída. Então fica muito fácil te controlar. Uma outra coisa também que eu vou falar aqui que vocês vão achar interessante: o narcisista ele não consegue ter uma conexão com você de fato. A conexão dele como eu falei, nos primeiros encontros eles vão te dar ali o céu. Depois você não vai conseguir nem sequer ter um abraço dessa pessoa, porque ela não quer ter conexão com você. Eles agem mais ou menos como os prostitutos ou as prostitutas. Deram para entender os códigos secretos do nosso canal? Exatamente. Quando você tem um relacionamento com um profissional do sexo, o que acontece? É apenas aquele ato ali. É uma coisa bem, digamos que mecanizada, né? Você não tem você não tem uma ligação afetiva, né, de fato, com aquele serviço que você pagou para receber. Então, você com um relacionamento com um narcisista é basicamente isso. Você não vai ter uma profundidade no relacionamento, você não vai ter uma conexão de fato. Então, você não pode esperar que essa pessoa ela vá te dar um beijo caliente, você não pode esperar que essa pessoa vai te abraçar, porque eles não se interessam por isso, porque você está ali apenas para servir. Quando você não servir, você vai embora. Se em algum momento desse processo deles, eles encontraram uma outra pessoa que dê o suplemento para eles, eles vão fazer a mesma coisa. E não se desespere se você for abandonada, porque a pessoa com quem ele vai se relacionar, ou ela vai se relacionar novamente, vai passar pelo mesmo processo doloroso, processo das dores, vai passar pelo processo do amor e depois vai vir as dores, e com certeza a prateleira dele tá lá cheia de novas oportunidades e você simplesmente vai ser mais um. Então, se você está passando por um processo de dor ou de ter vivido uma situação dessa com alguma pessoa com esse aspecto que eu falei aqui, com essas características, não se desespere.
você precisa talvez de uma ajuda emocional, porque eles deixam fragmentos na nossa alma. Então a gente precisa sim de ter uma ajuda profissional para que a gente possa entender quais foram os mecanismos que eles usaram com a gente e como foi que eles fizeram para que a gente se sentisse tão dependente deles e tão machucados. Eu falo isso com propriedade porque já passei por relacionamento abusivo, não, por relacionamento com narcisista, e também tenho casos dentro da minha própria casa e demorou muitos anos para mim acordar de situações com um relacionamento de narcisista. Não se enganem, gente. Narcisista, ele pode ser o seu pai, pode ser sua mãe, você pode ter um irmão, você pode ter um tio. E se ele achar suprimento em você, se ele achar que vale a pena te usurpar a sua alma, ele não vai ter dó de te usurpar, ele vai usurpar você sim. Então, se você identificou alguma dessas características em alguém do seu convívio, deixa aí nos seus comentários. E até o próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que está passando por esse processo, que isso é muito importante para ajudar que essa pessoa acorde. E se precisar, eu estarei aqui. Tem um grupo de WhatsApp em algum dos canais, algum dos vídeos aí, mas eu vou estar deixando aqui também o grupo de WhatsApp. Se precisar de alguma ajuda, a gente tem um grupinho lá, é só falar e me chamar no PV depois que entrar no grupo, que eu estarei disponível para te ajudar. Essa é a minha missão, esse é o meu papel. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.